Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini para nossa palestra, para nossa conversa de domingo, né? Estamos afastados da palestra pública por causa dessa pandemia, mas estamos juntos aos domingos pelas lives e às terças-feiras pelo estudo do Evangelho no Lar. Então, com muita alegria, com muita satisfação que estamos hoje aqui nesse encontro virtual para conversarmos um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos preciosos que Jesus nos deixou, né? O caminho que ele nos indicou para que a gente possa atingir a felicidade, atingir a nossa evolução espiritual, para que possamos chegar um dia a sermos espíritos de luz, não é? Hoje, então, dando prosseguimento, depois dos agradecimentos ao Centro Espírita Capitão Vendramini, nós hoje vamos dar prosseguimento ao Evangelho, né? Porque as palestras de domingo estão sendo todas elas num aprofundamento, num estudo maior a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade hoje, então, nós vamos tratar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita". Nós vamos tratar dos itens que vão de 1 a 10. Esses itens prosseguem depois, até o 20, se não me engano, mas serão tema do 11º para diante da próxima semana. Então hoje nós vamos tratar do 1 ao 10, tá? Então, depois da gente agradecer essa oportunidade desse encontro que o Centro Espírita Capitão Vendramini nos proporciona, vamos nos preparando para a nossa prece. Eu já estou aqui com o meu copo d'água. Vocês podem fazer a mesma coisa. Lá no centro a gente sempre toma água fluidificada. Durante essa nossa apresentação, dessa nossa conversa, os espíritos que trabalham no centro conosco estarão presentes e da mesma forma vão fluidificar essa água. Então, preparem seus copos d'água aí, quem desejar, evidentemente, porque essa água, ao longo da nossa conversa, será fluidificada, nos trazendo benefícios para nosso corpo físico, para nosso corpo espiritual, né? Bom, eu hoje vou fazer a prece lida, porque eu achei uma prece, a prece do servidor de Emmanuel, psicografia do Chico. Eu achei essa prece muito bonita e bem pertinente para o dia de hoje. Então, as palavras que vão ficar aqui hoje como prece não são nossas, são de Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Então, prece de hoje. Que a espiritualidade de luz que nos acompanham possam nos acompanhar, possam nos proteger, abençoar esse nosso encontro, abençoar cada um de nós. Então, prece do servidor, Emmanuel. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio,
a incompreensão menos destruidora, se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Bom, depois dessa belíssima prece, em que nós pedimos auxílio para nós mesmos e para nossos irmãos, que nós possamos auxiliar os nossos irmãos, né? Vamos dar início então à nossa conversa de hoje. Eu antes queria só lembrar de uma campanha que eu propus, que eu espero que vocês se lembrem, da gente abraçar Jesus, que todos os sofredores, que todos nós somos sofredores, na verdade, que todos nós, diante das nossas dificuldades, possamos sempre lembrar que Jesus está do nosso lado. Mesmo quando a dificuldade for grande, quando a gente se sentir desamparado, é só uma impressão, porque Jesus não nos abandona nunca. Então, quando você estiver cabisbaixo, entristecido, desanimado, firme o pensamento em Jesus, firme o pensamento num abraço a Jesus. Não se ajoelhe aos pés dele, abrace ele, sinta o calor do Mestre Jesus. Encoste o seu rosto no seu peito, no seu ombro, sinta seus cabelos, perceba de verdade a presença de Jesus, porque ele está do nosso lado. Perceba a presença dele nesse abraço, sinta os braços de Jesus te envolvendo e conversa com ele. Ele vai escutar. E, com certeza, estará mais do que nunca, próximo, lhe apoiando, acompanhando você nas suas dificuldades. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, é como se a gente estivesse numa escola, não adianta a gente pedir para a professora tirar a prova da gente. Nós precisamos daquela prova para comprovar o nosso conhecimento. Nesse caso, Jesus também não pode tirar todas as nossas provas, porque estamos no mundo de provas e expiações. Ele pode sim nos amparar, ele pode sim fazer com que a gente sinta a sua presença amorosa, nos encorajando, nos dando força, nos dando ânimo para realizar aquilo que precisa ser realizado, especialmente realizado dentro de nós. Bom, nós vamos falar hoje, como eu já disse, de caridade. Vamos falar de Jesus, vamos falar de Kardec, alguma coisa que os espíritos que o ajudaram nessa tarefa também falaram. Hoje, Kardec, as palavras de Kardec hoje estão assim espetaculares. Ensinamentos, interpretações preciosas a respeito das palavras do Mestre Jesus. Vamos ver isso hoje. Quando se fala em caridade, a gente fala em caridade para o próximo, né? Que fala, inclusive, que a caridade começa dentro de casa. É verdade, começa dentro de casa. Mas o próximo de mim, primeiro, sou eu mesmo. Eu que estou mais próximo de mim, né? Então, essa caridade, ela precisa começar conosco mesmo. E essa caridade, ela precisa de iniciativa nossa. Porque quem realiza, na verdade, tudo, quem realiza
as boas coisas na nossa vida, na verdade somos nós mesmos plantando essas boas coisas. A vida é um plantar e colher. Então, a gente às vezes fica rezando, pedindo um auxílio que vem de fora, perguntando se alguém de fora pode nos ajudar, mas a primeira pessoa que pode nos ajudar somos nós mesmos. O que nós precisamos fazer para nos ajudar? Porque se ficarmos na inércia, entristecidos, desanimados, nem os espíritos de luz terão facilidade de se aproximar de nós, porque nós não vamos estar sintonizados com eles. Então nós precisamos movimentar bons pensamentos, bons sentimentos, diante das dificuldades, especialmente, é aí que nós não podemos desanimar, é aí que nós precisamos elevar nossos pensamentos e ter pensamentos luminosos, sentimentos amorosos com relação ao próximo, com relação a nós mesmos, acreditar em Deus. Aí nós vamos atrair bons espíritos, que nós vamos estar formando uma situação propícia, fácil deles se aproximarem. Nós vamos estar atraindo esses bons espíritos e atraindo esse auxílio que nós tanto precisamos. Então, começa conosco mesmo. Nós, muitas vezes, estamos desanimados, estamos tristes com as consequências da vida, com as dificuldades que nós estamos passando, mas nós todos temos dificuldade de perceber. Se nós formos analisar friamente, imparcialmente, nós vamos perceber que atitudes nossas do passado é que colocaram a gente diante de certas situações complicadas de sofrimento. Mas nós temos dificuldade de enxergar, não queremos enxergar, porque dói. Dói a gente saber que a culpa não é de ninguém, que nós somos responsáveis pelas dificuldades que nós estamos passando. A maior parte delas, dessa própria vida, algumas vezes de vidas anteriores, mas a maioria delas passamos por dificuldades que nós plantamos nessa vida mesmo. Nós precisamos ter a humildade, a força de analisar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para ver por que certas coisas acontecem hoje. Se a gente fizer um link, se a gente fizer uma associação de pensamentos, vamos verificar, se tivermos vontade, que muita coisa poderia ser evitada, muita coisa a gente está colhendo hoje porque foi mal plantada. Mas nós somos centelhas divinas, nós somos o hálito de Deus, filhos dele. O amor, ele mora adormecido em nosso coração. E nós precisamos despertar esse amor. Para a nossa evolução, nós precisamos despertar. Nós precisamos trabalhar, regar essa semente que existe dentro de nós, dentro do nosso coração. E só quem pode regar essa semente que está dentro do nosso coração somos nós mesmos. Ela não está acessível aos outros. Se nós ficarmos inertes, se nós não fizermos por nós mesmos, vai ser difícil outra pessoa fazer, porque ninguém evolui por ninguém. Não adianta você querer evoluir por outra pessoa, que essa pessoa, ela tem que querer, ela tem que agir, ela tem que buscar a luz. Não adianta você colocar a luz na frente dela, que ela pode não querer enxergar. Então nós temos essa coisa dentro do nosso coração, esse amor. Nós somos bons por natureza, porque nós somos essência divina. Essa semana que passou, veja como as pessoas são boas, como tem gente boa. Uma pessoa muito querida minha estava sofrendo, muito chorosa, porque não estava se vendo em condições de ajudar uma pessoa que veio lhe pedir auxílio. Preocupada com a outra pessoa, acabou se entristecendo, ficou chorosa. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque nós temos limites também na nossa atuação. Agora, prece nós podemos fazer sempre, e ela sempre ajuda. Tá certo? Então, nós somos bons por natureza. E
para a gente conseguir regar essa semente, para a gente conseguir dar passos na nossa evolução espiritual, é seguir os ensinamentos do Mestre. Nós sabemos disso, né? E o que Jesus deixou para nós e que hoje a doutrina tem como seu lema é: fora da caridade não há salvação. Então, se a gente quer ser feliz, se a gente quer evoluir, nós temos que praticar a caridade. E a caridade, ela tem diversas formas. A caridade, ela não é só a assistência material. Tem a moral. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Entrando então no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, dos itens 1 a 3, tem o título Fazer o Bem Sem Ostentação. Depois o item 4, os infortúnios ocultos. Itens 5 e 6, o óbolo da viúva. Itens 7 e 8, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Depois nós vamos entrar na instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, itens 9 e 10, para encerrar a nossa conversa de hoje. O item 1 e 2 são trechos do Evangelho de Mateus que nós vamos ler aqui para ficar clara a nossa conversa, né? Então, item 1, fazer o bem sem ostentação. Está no capítulo 6, versículo de 1 a 4 de Mateus. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, está dizendo para a gente não fazer a caridade esperando que a gente seja visto, tá certo? Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, quer dizer, não propague, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso foi escrito na época de Jesus, em que nas sinagogas era comum, né, a caridade, onde as pessoas mostravam que estavam fazendo caridade. Mas esse hábito da pessoa querer mostrar que está fazendo segue até hoje, né? E como segue, né? Então, se a gente faz a caridade sem esperar retribuição, como diz aqui, sem a mão direita saber o que a esquerda fez, essa recompensa ela é automática, porque você está plantando. Essa é uma forma de plantar. As consequências dos nossos atos, elas vêm, é ação e reação, tá certo? Então, essa recompensa não precisa ficar esperando. São consequências naturais dos nossos atos do dia a dia. O item 2, também de Mateus, diz o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Esse homem estava pronto, né, gente? Ele chegou a Jesus já com fé, ele estava pronto para ser curado. Não é todo mundo que está pronto para ser curado, né? Vamos pensar bem, avaliar o que é isso, o que é estar pronto para ser curado, tá? Nós não temos tempo agora para avaliar isso, mas fica aí como dever de casa. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero. Que ele disse, se Jesus quisesse, curaria, né? Então Jesus disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Por que Jesus
Primeiro aqui a gente fala em não mostrar a caridade. Jesus precisava mostrar porque ele estava ensinando, educando a gente. Nos mostrar como fazer, o que fazer. Em algumas situações, é preciso, algumas entidades, o Centro Espírita, Capitão Vendramini, através da Arca de Noé, precisa divulgar o seu trabalho, né, como entidade, para que dê força a ele, para que tenha mais ajuda das pessoas. Mas aquela caridade normal, a diária, a gente não deve fazer alarde dela. Jesus então curou esse homem e disse para ele não falar com ninguém, já aí o ensinamento de não divulgar uma caridade, né? Apesar que Jesus mostrou, mas era para ele não sair por ali falando. E por que ia aos sacerdotes? Porque naquela época a força dos sacerdotes era enorme. E uma pessoa leprosa era afastado da sociedade. Ele era completamente afastado e todos os seus direitos eram perdidos. Ele não conseguia mais conviver. Ele era um vivo morto. Para a sociedade, na verdade, já estava morto. Não tinha direito a mais nada. Herança, nem nada. Então Jesus fala para ele ir ter com um sacerdote para que o sacerdote saiba que aquela pessoa não está mais morta, que está ativa, que tem todos os direitos, inclusive de frequentar o templo e tudo mais. Tá certo? Agora nós vamos entrar no item 3, com palavras de Kardec, interpretação preciosa de Kardec a respeito desse tema, a respeito do que foi dito aí. Então, vamos lá ver o que Kardec diz, o item 3. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, isto é, para que se veja de uma forma mais elevada essa atitude, né, é necessário fazer abstração da vida presente, da vida terrestre, e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, é preciso que a gente tenha uma visão que extrapola a vida material, os bens materiais. É preciso que a gente se lembre que somos espíritos e estamos aqui temporariamente passando por provas. E as caridades que a gente precisa fazer e tudo nós somos sendo testados para ver a nossa condição espiritual, né? E esperar a aprovação de Deus, como está escrito aqui por Kardec, Deus, na verdade, já fez tudo. O que eu quero dizer com isso? Que você agindo dessa forma, não ostentando a caridade que você fez, você vai ter o sono bom, o sono do justo, você vai ter a consciência tranquila, já é um pagamento imediato, né? Deus já nos fez assim, com essa capacidade. Então Deus se antecipa a tudo. A gente agindo bem, a gente está todo o tempo plantando, e às vezes a colheita é imediata. Tá certo? E Kardec continua: quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados, quer dizer, que o beneficiado vá divulgar, vá falar para todo mundo, né, o que você fez por ele. Essa pessoa que está fazendo a caridade, né, dará uma grande soma à luz do dia, quer dizer, vai ajudar de dia, para todo mundo ver, mas escondido não dariam sequer uma moeda, quer dizer, daria às vezes até fortunas para todo mundo ver que está dando, mas se ninguém está percebendo, ninguém está olhando, ele não dá em nada, tá? Porque não é de coração, tem interesse por trás. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Então, aquele que faz para se mostrar,
os outros estão vendo, e ele já está satisfeito porque está todo mundo vendo. Então a sua paga, o que ele vai colher com aquela boa ação é aquilo ali, acabou-se. Não vai ter nenhuma recompensa maior, verdadeira, no lado espiritual, não. Não está dando passo nenhum para frente, muito pelo contrário. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo, diz Kardec. Porque ele está visando coisas aqui da matéria, então já está pago aqui, não vai carregar nada para o outro lado. Será que esse é o objetivo da nossa encarnação? E Kardec continua: Deus não lhe deve nada para quem age desse jeito, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Essa punição, na verdade, não é dada por Deus. Essa punição é da própria pessoa, que não vai colher nada de bom para ela. Então, essa pessoa, muitas vezes, está ali fazendo essa caridade, está ali posando de bacana para todo mundo, mas está infeliz. E, às vezes, uma infelicidade que ele não sabe de onde vem. Né? Nunca está satisfeito, nunca está feliz. Por quê? Não tem o auxílio dos bons espíritos, não sabe o que é felicidade de verdade, que é estar em paz com a sua consciência, é agir corretamente, agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso traz a felicidade verdadeira. E Kardec ainda continua: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Então tem gente que faz um teatrinho, faz de conta, ele quer fingir que não está fazendo para ser visto, mas de rabo de olho está olhando assim, espera alguém estar olhando para ele realizar alguma coisa que possa lhe engrandecer. Né? Eles também já receberam as suas recompensas na terra, foram vistos, diz Kardec. Estão satisfeitos de terem sido vistos, mas é tudo o quanto terão. Quer dizer, meus irmãos, não é uma felicidade verdadeira, é momentânea, é superficial, isso não faz ninguém melhor, e isso não traz realmente a verdadeira felicidade. Kardec continua escrevendo: qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Aquele que faz deixando claro para o beneficiado que ele está fazendo um sacrifício pelo outro, né? Qual será a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Aquele que exige, de qualquer maneira, testemunhos de reconhecimento. Aquele que quer retribuição de verdade, né? Quer a retribuição da pessoa que está sendo auxiliada, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele. Né? Olha que vaidade. O que essa pessoa tem de recompensa? Aí diz Kardec: para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. Porque se a pessoa é humilhada, se é uma gratidão forçada que você está pedindo, a pessoa não vai bendizer seu nome, a pessoa não vai ser grata realmente de verdade a você, né? Você não vai ter a sua alegria de fazer o outro feliz, não vai ter essa retribuição que é a verdadeira, que é a que te deixa realmente satisfeito. O que é um primeiro castigo para o seu orgulho, quer dizer, não ver bem dizer o seu nome já é um primeiro castigo para ele, pelo seu orgulho. As lágrimas que estanca, quer dizer, as lágrimas que ele supostamente está secando em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo, para machucá-lo. Né? Você está humilhando a pessoa. Você está, na verdade, fazendo um mal para a pessoa. Talvez estivesse melhor sem aquela caridade, aquela suposta caridade que você está fazendo. O bem que faz não lhe aproveita
desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que perdeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Então, quando a gente faz uma caridade, um bem para uma pessoa, mas não faz isso de forma ostensiva, não faz isso como se estivesse querendo algo em troca, né? A gente faz por amor, sim, aí a pessoa aceita como um serviço, como está prestando um serviço para ela, e não uma esmola, humilhando a pessoa, né? Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Né? Quando você doa, quando você faz caridade, querendo que a pessoa perceba a sua grandeza, muitas vezes você está humilhando a pessoa. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Aumenta o sofrimento da pessoa se você humilhar ela por causa daquele sofrimento, naquela suposta ajuda. Ela sabe encontrar palavras, a verdadeira caridade, sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis. Olha que coisa bonita que diz Kardec aqui. O benfeitor inverter os papéis. Olha só, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Kardec realmente. Então, assim deve ser a caridade. Quem está praticando, perceber que esse ato faz mais bem a ela mesma. É a sua plantinha que está sendo regada. É o seu amor desabrochando. São os seus passos em direção à luz. Agora, item 4, infortúnios ocultos, que Kardec também continua. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. A gente vê que as pessoas têm um coração bom. Diante de uma catástrofe, uma inundação, um incêndio grande, uma coisa, todo mundo sai para ajudar. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que jazem num miserável catre, quer dizer, num leito miserável, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Na nossa vida, no dia a dia, a gente precisa ficar atento a sinais que as pessoas dão, às vezes nossos amigos que estão próximos e a gente não percebe. Quanta atitude impensada, vamos ao extremo, suicídios que às vezes poderiam ser evitados, mas que as pessoas que cercam essa pessoa que está sofrendo não percebem e não auxiliam. Então, quanto sofrimento existe que a gente muitas vezes não precisa pedir a pessoa para vir pedir o auxílio, que está ao nosso alcance, que a gente demonstra nossa preocupação com o próximo, percebendo que aquela pessoa precisa de uma palavra, precisa de um apoio, não é? A gente precisa ficar atento a esses sinais. Isso é uma grande caridade. Né? A gente ficar atento aos infortúnios ocultos, aqueles que a gente não vê claramente diante de nós. E Kardec cria uma situação para exemplificar uma série de coisas que nós falamos aqui. Kardec realmente, nesse capítulo, ele esbanja conhecimento, esbanja didática, esbanja luz, né?
ele também foi preparado em diversas e diversas encarnações para chegar a esse ponto e realizar esse imenso trabalho que é trazer o Consolador anunciado por Jesus, né? Kardec foi muito preparado, inspirado e auxiliado pela espiritualidade. E hoje ele demonstra isso de forma brilhante. Então ele cria uma situação aqui, eu vou ler, eu estou lendo hoje bastante, porque não tem como a gente mostrar esse trabalho magnífico de Kardec se a gente não reproduzir, se a gente não falar as palavras dele muitas vezes. Então, vamos lá. Kardec cria essa situação aqui. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. Então, essa aí é uma daquelas ocultas, beneficências ocultas, coisas que acontecem e a gente não vê, que essa senhora vai perceber, vai atrás. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades da família, né? Graças a ela, essa senhora, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome, irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Então essa senhora não vai só à casa da família dele, vai até o hospital levar um consolo, uma palavra amiga, um estímulo. Na esquina, uma carruagem espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. E por que ela se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Olha só. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. Então a mãe ensinando que para ter validade realmente uma caridade precisa ser coisa sua. Não precisa ser dinheiro, né? Pode ser uma dedicação de um tempo, pode ser uma palavra, pode ser um abraço, pode ser tanta coisa, mas tem que ser seu, tem que ser sincero, tem que ser espontâneo, de coração. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha nas virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Para o meio em que vive,
é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais, querendo recompensar, né, a senhora. E a senhora faz, psiu, diz-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Olha que história bonita Kardec vem nos trazer. Vamos agora para o item 5, o óbolo da viúva. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas 21, de 1 a 4. Item 5, o óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, vocês sabem, é o lugar onde se depositava o óbolo, se depositava o dinheiro, né, a contribuição. Então Jesus ali diante do gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, quer dizer, mostrando, né, o que estavam fazendo. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam o equivalente hoje a R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse, na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo que lhe restava para o seu sustento. Então, essa passagem mostra que o que importa é o que a gente faz de coração para a nossa evolução, para nós mesmos. Porque se o que eu estou fazendo se o que eu estou doando não faz diferença nenhuma para mim, que mérito tem? Agora, quando eu estou abrindo mão de coisas para mim, estou dedicando meu tempo, que é meu, estou dedicando meu esforço em prol do próximo, ajudando o próximo, aí tem valor, né? O que mostrou aquela mãe ensinando para sua filha também. Muita gente lamenta, aí o comentário de Kardec, muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la, dizem. A intenção é louvável, sem dúvida, mas pode ser muito sincera da parte de alguns, mas o seria de parte de todos, assim, completamente desinteressados? Quer dizer, muita gente diz que não pode fazer nada pelos próximos porque não tem recurso, mas é só dinheiro que você pode doar? Se você está sem recurso no momento, você não pode fazer mais nada? É só o dinheiro que importa? A nossa vida espiritual é a verdadeira vida. Muitas vezes uma palavra, um incentivo, muda a vida de uma pessoa. Tem muito mais valor do que uma soma em dinheiro, vultosa às vezes, né? O item 7, convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado. Isso é Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez, e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Mas se te há isso retribuído na ressurreição dos justos, mas será retribuído a você na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus.
Vamos ler o que Kardec diz a respeito. Não vou botar minhas palavras aqui não, porque Kardec é magnífico, mais uma vez. Já no item 8 aqui, ele comentando essa passagem do item 7. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras, absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo do seu pensamento se revela por essas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. Essa é a essência desse ensinamento, dessa passagem. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Bom, Kardec então explica muito direitinho que não é para se levar ao pé da letra aquilo. Você vai fazer banquete na sua casa e chamar os mendigos, os pobres, os estropiados. Não é isso. É que você faça, quando fizer, você não espere uma retribuição, mesmo daqueles que poderiam te retribuir. Tá? O bem tem que ser feito de coração, sem esperar uma contrapartida. Porque se você está visando receber algo em troca, um pagamento por aquilo, perdeu o valor da tua belíssima atitude. Tá certo? Agora a gente entra nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Item número 9. Quem nos traz esse trecho é a irmã Rosália, em Paris, 1860, contribuindo com Kardec. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, todos, que materialmente nada custa e que não obstante é a mais difícil de se pôr em prática. A gente precisa pensar bastante, refletir bastante sobre esse tema abordado hoje aqui. Porque se fora da caridade não há salvação, e a gente está falando de caridade, a essência da caridade, qual é a caridade que tem valor, então é muito importante essa reflexão. Está dizendo aqui que a caridade moral é mais difícil, que a material a gente às vezes doa aquilo que está sobrando, né? Não mostra aquela atenção maior para com o próximo. A caridade moral, continua a irmã Rosália, consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Olha só. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estais às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Belíssimo ensinamento aqui, belas palavras da irmã Rosália. É uma caridade você relevar
falhas dos outros, especialmente quando é contra você, tá certo? Às vezes a gente tem que saber calar, a gente tem que passar por cima, se fazer de surdo, muito bem dito aqui por ela. Agora, dando continuidade aos espíritos que contribuíram aí com Kardec, né? Vem nos falar um espírito protetor em Lyon, 1860 também. Item número 10, nas instruções dos espíritos, né? Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Vem abordar aí o que a irmã Rosália falou também. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Muitos de vós dizeis ainda: ó, como somos tão numerosos na terra. Ó, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersas. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. A gente sabe que as leis divinas estão onde? Na nossa consciência. E está claro também, com essa nossa conversa de hoje, que por menos que a gente tenha, nós podemos ajudar alguém. Que a verdadeira caridade é aquela feita de coração, com a verdadeira intenção de auxiliar o próximo, e não esperando algum mérito, qualquer que seja ele. Uma caridade é uma ação desinteressada, como retribuição, não é? E toda a semente que a gente planta, né, nossas atitudes, essas caridades que nós falamos aqui e tudo, são as plantinhas que nós estamos regando no dia a dia, e o pagamento que é dito aqui, porque no passado a capacidade dos nossos irmãos de entenderem certas coisas eram menores. Hoje poderia tudo ser dito de uma outra forma. Por isso, às vezes, a gente estranha alguma forma deles se expressarem, não só Kardec, como mais ainda na época de Jesus. Essa retribuição divina às nossas atitudes, né, esse pagamento, vamos dizer assim, das nossas boas atitudes, na verdade, nós estamos colhendo o que nós plantamos, como eu tenho dito aqui. Porque é a nossa consciência que vai nos dizer, é a nossa consciência que vai nos deixar felizes. É aquele sono dos justos que a gente comentou antes. Somos nós mesmos, enfim. Deus já deixou tudo preparado. O plano divino é imenso e perfeito. Ele já deixou a nossa paga verdadeira, aquela que realmente tem valor, ele já deixou de tal forma esquematizado que nós já recebemos imediatamente a retribuição de boas atitudes. É a nossa vibração do amor, da doação, do querer bem ao próximo, que atrai os bons espíritos, que é
o que pode nos auxiliar diante das nossas dificuldades, dos nossos desesperos. Então, somos nós os responsáveis por atrair os bons espíritos ou os espíritos que não são tão bons assim, não é? Muitos querem ver o circo pegar fogo. E nós é que vamos definir isso daí. Quem a gente quer que acompanhe a gente, né? Diante das dificuldades, quem age segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, o tempo todo está com o auxílio da espiritualidade de luz. Tem a sua consciência tranquila, age corretamente, não faz para os outros aquilo que não quer que seja feito para ele, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quer agir corretamente, com respeito ao próximo, com amor ao próximo. Com essa maneira de agir no seu dia a dia, você vai atrair aqueles que vão te ajudar no dia a dia. Não adianta a gente querer enganar eles, porque eles sabem o que passa no nosso pensamento. Então, a gente ser justo, verdadeiro, precisa ser real. Precisa vir lá do fundo do seu coração. Você tem que estar determinado a agir corretamente, a decidir de que lado você está. Se você agir assim, agir corretamente, agir com amor, com respeito ao próximo, não prejudicando ninguém, não fazendo coisas para os outros que você não quer que faça para você, você agindo sempre dessa forma, automaticamente você está do teu lado, você criou um ambiente propício para convivência com bons espíritos. E nunca você vai estar desamparado, tá certo? Então, fora da caridade não há salvação. Vamos à prece final, para que a gente possa encerrar o trabalho de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus, espiritualidade de luz que nos acompanha, muito obrigado por esse estudo, por essa reflexão, que é tão importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós pedimos, então, sinceramente, do nosso coração, consolo, luz para nossos irmãos mais necessitados que habitam todo esse universo material e também espiritual, os que se encontram na erraticidade. Graças a Deus, muito obrigado. Vamos beber agora a nossa água fluidificada. Fiquem todos com Deus, que o Mestre Jesus abençoe a todos. Até uma próxima. Fiquem com Deus.